Olá pessoal, boa tarde, é domingo à tarde, estou gravando a aula de vocês agora à tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Gente, eu vou começar com vocês agora, esse mês, né, a falar sobre literatura, né? Nós vamos estudar agora a primeira escola literária. Primeiro de tudo, você precisa compreender o que é literatura. Eu fui lá no site, ó, que é um site assim que eu uso bastante, toda a matéria, que explica o que é literatura. Olha, vocês vão falar, a professora falou, será que é mesmo? Bom, a literatura vem do latim litera, que significa letra, tá? É uma manifestação artística do ser humano ao lado da música, dança, teatro, escultura, arquitetura, dentre outras coisas, tá? O que eu quero que vocês entendam é que a literatura, ela é dividida em escolas literárias, tá? Essa escola literária que nós vamos estudar agora, ela é o trovadorismo e aconteceu em Portugal. A gente nem sonhava em nascer, gente, quando isso daqui aconteceu, quando essa manifestação. Então, o que a literatura vai estudar? A gente vai estudar a arte, a dança, né, a música, vai estudar a poesia, vai estudar o ser humano como um todo, tá? A primeira escola literária, lá em Portugal, foi o trovadorismo. O que foi o trovadorismo, gente? Olha só. Foi a primeira escola medieval, né? No período que se estende, por isso que eu falo para vocês, a gente nem sonhava em nascer. De 1189 ou 1198, as pessoas não precisam se foi nessa década aqui ou nessa daqui que aconteceu o trovadorismo. Mas o trovadorismo é uma escola literária muito, assim, que eu gosto muito, porque é a época de reis, né, de rainhas, época de muito vassalagem amorosa, né, desculpa aí o telefone, enfim. Data provável é ou 1189 ou 1198. Eu tomei banho, viu, gente? Foi quando a canção da Ribeirinha, que era uma cantiga de amor de Paio Soares de Taveiroz, surgiu. Ah, professora, o que é cantiga? Cantiga eram os poemas, tá? Os poemas naquela época, eles eram cantados. Os primeiros poemas ocorreram no trovadorismo e eles eram cantados, tá? Nós vamos ver agora a diferença de cada um. Qual era o contexto histórico nessa época do trovadorismo, dessa escola literária? Então, gente, é assim, quando ocorre uma escola literária, e aí as pessoas mudam os pensamentos, os poetas começam a escrever de outra forma e já muda para outra escola literária. Então, essa foi a primeira escola literária, a segunda, se eu não me engano, é o humanismo, que nós vamos ver depois, tá? Então, nessa época, os poemas eram cantados, tá? Eles eram escritos, mas eles não eram só lidos, eles tinham que ser cantados, tá? Então, vamos lá. Qual era o contexto histórico dessa época? Ele ocorreu durante a Idade Média, que vocês estudaram história, né? Época em que a Igreja Católica e o sistema, né, feudal, o feudalismo, dominavam a Europa, tá? Por isso, os valores da sociedade eram regidos pela Igreja e pela fé no cristianismo, né, que é a Igreja Católica. Nesse contexto, o homem, né, o teocentrismo, que é Deus no centro do universo, foi a principal característica desse movimento, tá? Dessa escola literária. Então, Deus era o centro do universo, tá? Sendo assim, o homem ocupava um lugar secundário. Por que eu falo isso, gente? Deus era o centro do universo? Porque vai ter outras escolas literárias que as pessoas já não pensam mais como Deus sendo o centro do universo, né? Que para mim é. Mas tem outras escolas literárias, daí já muda-se o nome da escola literária, que as pessoas pensam que o homem é o centro do universo, tá? No trovadorismo, Deus era o centro do universo, tá bom? Quais eram os artistas dessa época? O trovador, que era quem, né, o autor das composições, ele escrevia os poemas, tá bom? O cantor, que podia ser chamado de jogral, segrel ou menestrel, era quem cantava os poemas. Então tinha o trovador, que era quem escrevia as composições. O jogral, segrel ou menestrel era o homem de condição social inferior que ia nos castelos, né, exercer a sua profissão, ou seja, cantar e tocar. Ele sabia cantar e tocar, tá? E ele ia de castelo em castelo entretendo a alta nobreza, tá? Bom, tinha também a soldadeira ou jogralesca.
A soldadeira ou jogralesca era a moça que dançava, que cantava e tocava castanholas e pandeiros na época. Nessa época já existia castanhola e pandeiros. Bom, entre os principais trovadores dessa época, ou seja, aqueles que escreviam as composições, nós temos João Soares de Paiva, Paio Soares de Taveiroz, Dom Diniz, desculpa que tem que ser com letra maiúscula, né? O Dom Diniz, ele deixou cerca de 140 cantigas líricas e satíricas, vocês já vão ver agora a diferença de uma para outra. Então, ele escreveu muitas cantigas, tá? Cantigas eram os poemas da época. Cantigas porque os poemas eram cantados. E João Garcia de Aguilar e Martim Kodax. Vocês têm outros, claro, mas esses aqui são os principais. Quais eram os instrumentos utilizados nessa época, gente? Era a flauta, a viola, o alaúde, a lira e a harpa. A lira é uma harpa pequena, tá? Usava-se muito nessa época. Bom, quais eram os tipos de cantigas, né? Quais tipos de poemas eram escritos na época? Nessa época as poesias eram cantadas, como eu disse, e tradicionalmente eram divididas em cantigas líricas. Dentro das líricas nós temos a cantiga de amor e a cantiga de amigo. E dentro das cantigas satíricas nós temos as cantigas de escárnio e maldizer, tá? Foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Que vocês vão se perguntar, para que a gente vai estudar o trovadorismo se não aconteceu no Brasil, né? Porque foi um dos primeiros movimentos literários da nossa língua, tá? Da língua portuguesa. Como eu disse, elas são divididas, os poemas divididos nas cantigas divididas em líricas e satíricas. Vamos ver a diferença agora. As líricas, dentro das líricas, nós temos líricas por quê? Porque vem de lira, né? Cantado. Bom, cantigas de amor. Foi no sul da França, entre o século XI e XIII, né? Que se desenvolveu a arte dos trovadores, que era um tipo de amor que eles sentiam um amor cortês, que é aquele amor polido, aquele amor educado, né? Nessas cantigas, o trovador declara o seu amor por uma dama da corte. Ele não gostava dos plebeus, né? Ele declarava o seu amor para uma moça da corte, tá? Enfim. Ele confessa da corte, né? Como eu disse aqui. E ele chamava ela, através dos poemas, de ou senhor, ou senhora, ou dona, né? Esse senhor, na verdade, ele chamava de senhor. Esse senhor é o mesmo que senhora. Ele também chamava de dona, tá? Bom, de modo respeitoso e com cortesia, né? Que reproduzia sua servidão. Era um amor assim, aquele amor incondicional. Basta lembrar também que era um amor platônico. O que é o amor platônico? Aquele que só uma pessoa sente, né? É da cabeça de uma pessoa só, ela idealiza. Então, era uma mulher, era um amor idealizado, tá bom? Então, ele confessa sua servidão, né, nos padrões da vassalagem amorosa. O que é vassalagem, gente? O que é o vassalo? O vassalo é aquele que está ali, ó, na época dos reis, ele estava ali para servir incondicionalmente o rei. Então, ele declarava esse amor a essa mulher que não falava o nome dela e demonstrava para ela que ele a amava incondicionalmente, acima de tudo, tá? Só que nelas ele confessa, nesses poemas, confessa um amor de maneira dolorosa e confessa a angústia dele também, tá? Porque ele não tinha receptividade nesse amor, era um amor idealizado, tá? O eu lírico, o que é o eu lírico? O eu lírico é a voz que fala dentro do poema, tá? É a voz que fala. Ele, às vezes, faz um apelo repetitivo, na qual não deveria haver erotismo, não tinha erotismo, mas um amor idealizado de uma mulher que era vista como um ser inatingível, é um ser que ele não poderia atingir. Ele morria de amor por ela, declarava essa vassalagem amorosa, mas ele sabia que ela era um ser inatingível, tá? Então, essa idealização que ele tinha pela mulher produziu o quê? A coita do amor. O que significa coita do amor? A dor do amor. Que é muito difícil você amar uma pessoa e não ser correspondido, tá? Então, isso produzia a coita do amor. Pois a ele só restava o quê? Sofrer por esse amor, né?
E era um sentimento tão intenso que podia levá-lo a desejar até a morte. Tanto que ele amava essa pessoa, tá? Também, gente... a bateria acabou, peraí. Também, gente, olha, como podemos observar aqui ao lado, Dom Diniz, como eu disse para vocês que ele era muito famoso, eles têm um pedacinho aqui, um poeminha dele aqui, ó, em que ele fala, ó, em gran coita, lembra que coita é o sofrimento? Senhor, esse senhor aqui é senhora, tá? Que pior que morte, vivo per boa fé. Aqui, gente, está escrito no galego-português, tá? É o primeiro registros da língua portuguesa, tá? E pelo vosso amor esta coita sofreu. Dá pra gente entender, né? Por vós, Senhor, que eu vi pelo meu grande mal, e melhor me será de morrer por vós já. Aqui ele está dizendo, Senhora, eu te amo tanto, estou sofrendo tanto por amor que eu prefiro morrer agora, né? Bom, então a cantiga de amigo, o homem escrevia e o homem declamava o seu amor a uma mulher, tá bom? Qual é a diferença, então, da cantiga de amor para a cantiga de amigo, né? A cantiga de amigo era diferente, ela era escrita por um homem, né? O trovador, mas quem declarava o amor, o eu lírico, a voz que falava dentro do poema, dentro da cantiga, era uma voz de uma mulher, tá? Uma mulher humilde, uma mulher ingênua, que cantava, por exemplo, o desgosto de amar, ou a tristeza por ter sido abandonada, ou a mulher que ou ela falava da natureza, tá? Como diz aqui, ó. Ou ela falava com outra mulher nesse poema sobre o amor que ela sentia, né? O seu ideal amoroso. Então, a diferença da cantiga de amor para a cantiga de amiga é que na cantiga de amigo, o homem é o trovador, o autor, mas a voz que ele coloca dentro do texto é uma voz de mulher. Então, vai ter palavras que você vai ler e vai entender, vai falar, poxa, é uma mulher que escreveu isso daqui. Porque as palavras estão escritas no feminino, tá bom, gente? Então, aqui ao lado tem. Vamos ver se eu consigo traduzir. Bom, note que a principal diferença entre a cantiga de amigo e de amor é o que eu acabei de falar. O eu lírico, ou seja, a voz que fala no texto. Se o dono da voz é homem, temos uma cantiga de amor. Então, se um homem escreveu e a voz é de homem, as palavras escritas no poema remetem ao masculino, então é cantiga de amigo. Se não for, se remete ao feminino, é cantiga de amor. Cantiga de amigo. Se for masculina, cantiga de amor. Se for feminino, cantiga de amigo. Então, a diferença é essa. Vamos ver aqui. Mal me tragedes ai, filha. Ó, tá vendo? Foi um homem que escreveu. Aqui é do Julião Bolseiro. Ele que escreveu, mas ele escreveu como se ele fosse uma mulher, tá? Porque quer haver amigo, e pois eu com vosso medo, não hei nem é comigo, não já dei-la muito graça. E de vos Deus, ai minha filha. Filha que vos a se faça, filha que vos a se faça. Tá vendo, gente? Aqui já trata de senhor, cantiga de amor, né? Com polidez. Aqui já trata de uma voz de mulher, ó, filha, né? Falando de amigo. Cantiga de amigo, mas às vezes vocês vão achar que é uma cantiga de amor. O que vai diferenciar são as palavras, né? Se for no feminino, se a voz, se o eu lírico for feminino, é uma cantiga de amigo. E foi um homem que escreveu, é uma cantiga de amigo. Se a voz aqui for masculina e quem escreveu foi um homem, cantiga de amor, tá? Então, eu vou parar aqui esse vídeo para continuar a segunda parte em outro vídeo, tá, gente? Tá excedendo o tempo aqui.